Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés foi chamado por Deus, juntamente com seu irmão Arão, que Moisés apresentou algumas limitações, embora depois ele compreendeu, porque aquele que é direcionado segundo o Espírito, no caso dele pelo Espírito de Deus, nós agora pelo Espírito de Cristo, que somos ministros de uma nova aliança, não há limitações, onde há liberdade, há o Espírito, e o Espírito nos concede espírito de poder, de ousadia, de equilíbrio, não de covardia. E mesmo assim Deus concedeu a Arão a Judas, porque a Bíblia diz que Moisés tinha a língua pesada. Nós temos que compreender que, como ele está falando sobre reis e príncipes, que os reis, os príncipes, acabam dominando o povo, oprimindo o povo. Jesus, ele veio para salvar aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão debaixo de um jugo pesado. Ele mesmo disse: vinde todos que estáis cansados e eu vos aliviarei, o meu jugo, o meu fardo é leve. Porque ele já dizia aos religiosos, ali os fariseus, saduceus, os herodianos, aqueles que largaram de louvar a Deus e louvam o governo, ele já, assim como nos dias atuais existem muitos, aqueles que louvam os ímpios, que aceitam, que falam em livres arbítrios, falam em estado laico, que aceitam as vãs doutrinas, que ao invés de libertar o povo, oprime cada vez mais, porque é a verdade que liberta, e a verdade só há um, que testemunhou, que é Cristo, que testemunhou tudo do Pai. E todo aquele que aceita o seu testemunho testifica que Deus é verdadeiro. E aqueles que rejeitam o seu testemunho, é justamente por isso que vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Porque ele é quem julga, Deus não julga, ele concedeu ao Filho o julgamento. Nota-se que Moisés, ele preferiu a humilhação, a desonra com aquele povo, ao invés de ser aclamado príncipe, como filho da princesa do faraó. Ele preferiu a desonra, ele preferiu libertar-se do Egito, ele esvaziou de si mesmo, ele não quis as riquezas do Egito. Deus o ensinou a esvaziar do Egito, ele não amoldou segundo o mundo, e nem amou as coisas que haviam no mundo. Ele deixou de viver naquele palácio ali com o faraó, e ainda deixou os títulos, ele não quis os títulos, preferiu a desonra, preferiu ser humilhado junto àquele povo, mas alcançar as mansões celestiais. E nós sabemos do anjo, que recolheu o seu corpo, que ali houve uma contenda a respeito do seu corpo, e nem mesmo aquele anjo quis também honra para si. Ele disse: o Senhor te repreenda. Nem mesmo os anjos, quando os seres humanos tinham ali um contato com os anjos e se prostrava diante deles, eles diziam: não faça isto, sou o teu conservo, só há um que é digno
de se prostrar de joelho diante dele, né? Mas muitos atualmente estão fazendo ao contrário, né? Porque como podes libertar um povo da escravidão se está na escravidão, né? Se está buscando título, buscando honra de homens, toma emprestado do mundo. Aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo daquele que tomou por empréstimo, né? Aonde nós estamos vendo, grande é a queda, porque confiam meramente em doutrinas humanas, né? Confia meramente em homens que profetizam aquilo que Deus mesmo diz: nem eu vos chamei como profeta, e muito menos pedi para que eles digam, né, o que estão dizendo. E por isso que vem a ira do Cordeiro, né, porque cada vez com o coração mais distante, cada vez querendo dominar sobre o povo, querer se tornar a ponto de ser um próprio objeto de adoração, né? Mas Cristo é aquele que julga nos últimos tempos, porque o Pai lhe concedeu todo o poder e autoridade, né? E ele diz que acaba que aqueles que seguem a idolatria, ou mesmo aqueles que se tornam o próprio objeto de adoração, seriam como escárnio, né? Seria como um objeto de zombaria, porque Deus ri, né, deles. Assim, quando Cristo estava ali naquele espetáculo, né, Deus do alto estava rindo, zombando deles, né, porque insultava, né? Tu que salva a humanidade, por que não desce desta cruz e salva-se a si mesmo? Era tudo zombaria, assim como muitos hoje estão no vitupério, né? Estão zombando dele, está rindo, né? E Deus lá do alto diz que ri dos zombadores, dos insultadores, dos poderosos desta era perversa, que Jesus mesmo diz, a sabedoria mundana, humana, que já vai desvanecendo, né? Estão como sentinelas embriagados, né? Não do vinho novo, porque estão como odres velhos e se rompeu, e já não consegue reter o vinho novo. Estão embriagados daquela mistura que deram a ele na cruz, lá que é como um vinagre, uma mistura azeda, porque o interior do odre está como um fel, né? Está podre, com a podridão, a imundícia, que se envolveram segundo amoldando o padrão deste mundo e amando o que há no mundo, servindo ao Deus Mamon, segundo a arrogância e olhos altivos, né? E a cada dia estão mais atolados ainda na própria lama, porque o próprio Jesus disse que o estado daquele que um dia a casa foi limpa, adornada e voltou às práticas anteriores, se torna, aqueles demônios voltam com outros 7 piores, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, né? Mas nós somos daqueles que a cada dia Jesus nos purifica mais ainda. A cada dia nós buscamos a santificação, porque ele disse: se eu estou em vós e vós em mim, sede santos, né? Porque ele é santo. Somente ele é digno de toda honra e de toda glória. Assim como Paulo diz que orava sempre, que sempre tinha um espinho na carne,
mensageiro de Satanás o esbofetava, né? E Jesus disse: a minha graça te basta, né? Na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo, para que homem nenhum venha se gloriar, né? Paulo usou da vanglória ao revelar daquelas visões que ele teve, né? Mas ele se arrependeu, né? Pediu perdão diante do povo, porque nós temos que vigiar, porque a vanglória é maligna, né? Como Jesus sempre nos ensina, dia após dia, depois de fizeres tudo, o servo inútil, aquele que larga a mão do arado, ele não herdará o reino dos céus. Mas fazendo em oculto para que o Pai veja e os galardoe, né? Porque aquilo que a mão direita fizer, que a outra não veja, não fazeis para serem vistos por homens, fazei antes, né, para o Pai ver. Considere-se o servo inútil, mesmo não sendo, né? Fazendo assim, estáis fugindo de toda vanglória. E em mais um dia que a gente persevere, né, em vigilância, em oração, porque Ele é aquele que nos justifica, né? Ele é aquele que nos ensina a andar em mansidão, em humildade, né? Nas virtudes que Ele nos concede, a benignidade, a piedade como fonte de alegria, a mansidão, né, longânimo. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, né? Ele tinha as virtudes de Cristo. A Bíblia diz que ninguém nunca falou com Deus, e Moisés falava face a face com ele. Ele falava com aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, que é Cristo, né? A Bíblia diz que seu rosto, quando ele recebeu ali a lei, o seu rosto brilhava, né? O povo olhava para ele, a sua face brilhava, né? Mas o povo em si recebeu num coração de pedra, né? E de tanto o povo murmurar e continuar no pecado, a Bíblia diz que a lei, que é perfeita e agradável, ela foi enfraquecida pelo pecado dos homens. Mas nós temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, né, que é o elo da perfeição, que através da nova aliança nós perseveramos nas boas obras, dia após dia, fugindo de toda vanglória, fugindo de se amoldar segundo o padrão deste mundo. Estamos aqui para servir, para anunciar a verdade, para ganhar almas para o reino dos céus. Porque sábio é aquele que usa da sabedoria para que seus dias vão bens e longos nessa terra, porque a vida é passageira, como uma nuvem que dissipa, como uma erva que arrancada no chão murcha, e ninguém pode reter o seu espírito quando ele retira, e para ganhar almas, porque sábio é aquele que ganha alma. Já aquele que usa essa sabedoria para as coisas mundanas deste mundo, a Bíblia diz que ele é um miserável, é um pobre, né? É um sem graça, né? Desgraçado, né? A Bíblia fala, alguém que não tem graça, utilizar tamanha sabedoria, da qual um sacrifício daquele que ele fez pela humanidade, né? E deixar de anunciar essa verdade que é possível salvar a sua própria alma e ainda apagar uma multidão de pecados em uma vida, que sabe é aquele que ganha uma alma para o reino dos céus. Realmente Deus jamais é injusto, né, de galardoar segundo as suas práticas
mundanas. Ele, se nós analisarmos, ainda é muito misericordioso e benigno, né? Porque ele é longânimo para tolerar, porque a Bíblia diz que Deus não precisa de mais tempo para conhecer um homem, nem mesmo um filho do homem do qual está com julgamento. Desde geração em geração, o homem é inclinado ao pecado, gosta de andar segundo as más atitudes, entendimento de próprios olhos, do qual não desvia do mal, né? Coração cheio de podridão, de malignidade. Mas dele não se zomba, tudo aquilo que plantares certamente colherás. E em mais um dia perseverante, desviando do mal, com temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, dia após dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.